Você já parou para pensar no que acontece quando um homem poderoso acha que está acima de tudo? Quando ele acredita que pode fazer o que quiser, com quem quiser, sem nunca pagar o preço. Bom, essa história que eu vou contar agora vai te mostrar exatamente o que acontece quando esse tipo de cara finalmente encontra alguém mais poderoso do que ele. E não foi nos tribunais. Foi bem na porta da casa dele, com sirenes tocando e algemas brilhando. Olha só, eu preciso que você pare o que está fazendo agora e preste atenção nessa história. Porque o que aconteceu com Selena poderia acontecer com qualquer um. E a forma como ela reagiu? Cara, isso é uma aula de sobrevivência, de coragem, de saber a hora exata de dizer não, comigo acabou. Então pega um cafezinho, senta confortável, porque essa história tem reviravolta, tem drama, tem justiça sendo feita do jeito certo. E te garanto uma coisa, você vai querer ver esse homem cair, vai querer comemorar quando tudo desmoronar em cima dele. Porque tem gente nesse mundo que merece aprender da pior forma possível que ninguém, absolutamente ninguém, está acima das consequências. Vamos começar pelo começo, e vou te falar, o começo dessa história já mostra como as coisas estavam podres por baixo daquela fachada toda brilhante. A mansão dos Croft ficava em Crestwood Hills, um daqueles bairros onde cada casa parece um museu e cada carro na garagem custa mais que um apartamento inteiro. Mármore importado cobrindo o chão, lustres de cristal que deviam pesar toneladas, aquele tipo de luxo que você vê e pensa essa galera não tem do que reclamar na vida. Mas sabe o que tinha naquela casa? Silêncio. Não aquele silêncio gostoso de paz, não. Era um silêncio pesado, sufocante, do tipo que parece que está te esmagando. Julius Croft era o dono desse império. E quando eu digo império, não é exagero não. O cara era magnata do mercado imobiliário, daqueles que aparecem em revista, que todo mundo aplaude em eventos beneficentes, que faz discurso bonito sobre família e valores. Terno sob medida, relógio que custa o preço de um carro, aquele sorriso de quem nunca ouviu um não na vida. Ele construía prédios, moldava a cidade, comandava salas de reunião cheias de gente importante. Para todo mundo que via de fora, o cara era praticamente um rei, e a rainha dele, Selena. Linda, elegante, sempre impecável. Filha de família tradicional, daquelas com sobrenome que abre portas. Cabelo sempre arrumado, roupas de grife, aquele jeito delicado de quem foi criada com todos os privilégios. Juntos, eles eram o casal perfeito. Sabe aqueles casais que você vê na foto e pensa, caramba, esses dois têm tudo? Pois é, eram eles. Mas aqui vai uma verdade que muita gente esquece, luxo não compra felicidade, e dinheiro não esconde podridão para sempre. Porque por trás daquela porta gigante de mogno, por trás daquelas cortinas caras, a vida de Selena era um inferno silencioso. E Julius, ele não era rei coisa nenhuma. Era um tirano, um homem pequeno escondido atrás de um terno caro. Naquela noite específica, eles tinham voltado de uma gala beneficente. Mais um desses eventos chiques onde gente rica finge que se importa com causas sociais enquanto bebe champanhe de R$1.000 a garrafa. Julius tinha até recebido um prêmio, fez um discurso lindo sobre comunidade, família, integridade. Agradeceu a esposa maravilhosa, apertou a mão dela no palco enquanto as câmeras clicavam. O homem do ano, né? O cara exemplar. Mas no segundo em que a porta da limusine fechou e eles ficaram sozinhos, o sorriso dele sumiu, virou gelo. Aquele homem carismático do palco evaporou, e o que sobrou foi um cara frio, distante, irritado. Agora eles estavam em casa, e ele estava ali parado na frente daquela janela enorme olhando para as luzes da cidade, com um copo de uísque caríssimo na mão. Nem tinha falado com ela desde que entraram no carro. E Selena, sentada na ponta de um sofá de veludo, ainda com aquele vestido prateado que brilhava sob a luz. Ela não tinha tirado ainda. Talvez porque tirar significasse aceitar que aquela era a vida dela de verdade. Aí o Julius virou e falou, com aquela voz fria, você estava quieta demais hoje à noite. Não foi uma pergunta. Não foi preocupação. Foi uma acusação. Como se ela tivesse falhado em alguma tarefa. Eu estava cansada, ela respondeu baixinho. Foi uma noite longa. Ele cravou aqueles olhos azuis nela, daquele jeito que faz você se sentir minúsculo. Você parecia entediada. A senhora Davenport comentou que você estava distraída. É constrangedor, Selena. Quando você está comigo, você me representa. Preciso que você esteja presente. Deixa eu te explicar uma coisa sobre esse tipo de fala. Ele não estava preocupado com ela. Não queria saber se ela estava bem, se estava passando por algo difícil. Não. Para ele, ela era tipo um acessório. Uma bolsa de grife que ele carregava para os eventos. E se a bolsa não estava brilhando do jeito certo? Bom,
A culpa era da bolsa. Me desculpe, ela disse, e as palavras saíram com gosto de cinzas. Vou me esforçar mais da próxima vez. Esse tinha virado o script deles. Ele criticava, ela pedia desculpas. Ele reclamava, ela abaixava a cabeça. Era uma erosão lenta da alma dela, sabe? Cada dia um pedacinho da Selena de verdade ia sumindo, e no lugar ficava essa versão apagada, obediente, que só queria não causar problema. Ela lembrava de quando eles se conheceram. Faculdade. Ele era aquele garoto determinado, bolsista, com fogo nos olhos e milhões de sonhos. Ela era filha do Arthur Vance, um homem que tinha construído um império de construção civil do zero. O pai dela viu aquele fogo no Julius e acreditou nele. Deu o dinheiro inicial, abriu as portas certas, fez as apresentações importantes, praticamente lançou a carreira do cara. E o Julius nunca mais olhou para trás. Esqueceu completamente quem tinha aberto a primeira porta para ele. Ultimamente, a distância entre eles tinha virado um abismo. As noites que ele dizia que estava fechando negócios. As viagens de fim de semana que nunca apareciam na agenda oficial. Aquele perfume estranho que ela sentiu uma vez no paletó dele, e quando ela comentou, ele disse que ela estava paranoica e histérica. As ligações sussurradas que ele atendia na varanda, de costas para ela, com aquela voz baixa e íntima que ela não reconhecia mais. O coração dela já sabia a verdade, mas a mente ainda tinha medo de encarar. Ela se levantou, o barulho do vestido de seda sendo o único som na sala. Vou dormir, Julius. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para ela, só continuou mexendo o uísque no copo. Tudo bem. Tenho trabalho para terminar mesmo. Trabalho. A mentira mais velha do mundo, né? Enquanto ela caminhava em direção à escada, o celular dela que estava numa mesinha lateral vibrou. Uma notificação de mensagem acendeu a tela. Era de uma amiga. Uma foto. Um print de um stories de rede social, postado menos de 1 hora atrás. A foto era de um bar badalado no centro da cidade. Naquela foto, num canto, um homem de costas para a câmera estava inclinado bem perto de uma mulher de cabelo vermelho vibrante. O homem estava usando o mesmo terno Tom Ford sob medida que o Julius estava usando agora. E a mão dele, com aquele anel de ouro distintivo que ela tinha dado de presente no 5º aniversário de casamento, estava apoiada de forma possessiva no braço da mulher. O ar sumiu dos pulmões da Selena. O sangue dela congelou nas veias. Não era mais suspeita, era prova. Uma fotografia digital, um momento descuidado capturado e compartilhado, tinha acabado de confirmar a demolição completa do casamento dela. Ela olhou do celular tremendo na mão dela para o homem que estava parado na janela, uma silhueta de mentiras contra as luzes da cidade. O silêncio naquela sala não estava mais vazio. Estava cheio do grito ensurdecedor da traição dele. E ela soube, com uma certeza que ao mesmo tempo apavorava e fortalecia ela, que aquele silêncio estava prestes a ser quebrado. Agora deixa eu te apresentar a outra personagem dessa bagunça toda, Chloe Morgan, cabelo vermelho fogo, ambiciosa, sem escrúpulos. O tipo de mulher que vê a vida como uma competição e não tem a menor intenção de ficar em segundo lugar. Quando ela conheceu Julius Croft numa conferência de mercado imobiliário 6 meses atrás, ela não viu um homem casado. Ela viu uma oportunidade. Um cara poderoso, bonito, podre de rico, e claramente carente do tipo de adoração que a esposa dele de porcelana não dava ou não podia dar. O caso deles não foi aquele lance lento não. Foi explosão. Chloe era tudo que Selena não era. Barulhenta onde Selena era quieta, ousada onde Selena era reservada, ambiciosa sem vergonha nenhuma. Ela inundava o Julius com elogios e atenção física do tipo que ele implorava por dentro, alimentando o ego dele até ele ficar completamente viciado nela. Ela simplesmente não te entende, amor, Chloe sussurrava, traçando a linha do maxilar dele enquanto eles ficavam enrolados nos lençóis de um hotel 5 estrelas. Ela aprecia o dinheiro que você faz, claro, mas ela aprecia o homem, o vencedor, o gênio que constrói arranha-céus. Julius absorvia aquilo tudo, os olhos fechados. Não, ele admitia, com autopiedade na voz. Ela não entende. Ela vem de dinheiro velho, não entende a luta, a fome. Era uma narrativa que eles tinham construído juntos, uma história onde Julius era o herói incompreendido e Selena era a princesa fria e ingrata na torre de marfim dela. Isso tirava toda a culpa dele. Conveniente, né? Chloe era corretora júnior numa empresa rival, e ela era esperta. Sabia que tinha que jogar o jogo longo. Nunca pressionou, nunca deu ultimatos. Em vez disso, fez o tempo deles juntos ser uma fuga, um mundo de fantasia emocionante e apaixonado onde ele era rei. Ela era a amante perfeita, paciente, compreensiva, mas sempre sutilmente tecendo o futuro dela com o dele.
Ela deixava um lenço de grife sem querer no carro dele. Um batom específico dela na pasta dele. Plantando sementes da existência dela naquele mundo estéril controlado pela Selena. Naquela noite, enquanto Julius estava na gala, Chloe estava fervendo de ciúme. Ela tinha passado o tempo rolando as fotos do evento online, o lábio curvado de nojo ao ver Selena naquele vestido brilhante, agarrada no braço do Julius. Deveria ser eu ali, ela pensou, o veneno familiar subindo na garganta. Vai ser eu. Então ela mandou uma mensagem para ele. Simples, provocativa. Pensando em você naquele palco, gato. O prêmio de verdade está te esperando aqui no centro, no Vesper. Não me faça esperar muito. Ela sabia que era arriscado. Ele deveria ir para casa com a esposa, mas ela também conhecia o Julius. A emoção do proibido, o ego inflado de ter duas mulheres bonitas disputando ele. Ele não ia conseguir resistir. E ela estava certa. Menos de uma hora depois da gala terminar, ele tinha respondido, a caminho, me dá 30 minutos. Ele chegou no Vesper cheirando a colônia Cara e Poder. A gravata afrouxada, aquele brilho predatório nos olhos. Tinha inventado uma mentira rápida para Selena, algo sobre encontrar um investidor em potencial para uma bebida. Uma mentira que saiu da língua dele com facilidade ensaiada. Por nós, Chloe disse, batendo a taça de champanhe contra o copo de uísque dele na cabine isolada deles. O vestido vermelho dela era um contraste gritante e ardente com o prateado gelado da Selena. E por um futuro onde você não precisa fugir para ficar com a mulher que você realmente ama. O sorriso do Julius ficou tenso. Logo, Chloe, o timing tem que ser certo. Tem complicações, entrelaçamentos financeiros. Essa era a linha padrão dele. Ele falava do casamento como se fosse uma fusão empresarial complexa que ele estava tentando dissolver. Chloe tinha aprendido a fingir paciência, mas internamente estava ficando cansada das desculpas. A amiga dela, Sasha, tinha tirado a foto deles e colocado no stories privado. Uma emoçãozinha para Chloe, uma forma de se sentir mais real. Ela sentiu uma onda de vitória sabendo que a imagem dela estava lá no mundo ligada com a dele. A conversa deles era uma dança de ego e sedução. Ele reclamava do mau humor da Selena, da falta de paixão dela, da distração dela na gala. Chloe escutava, simpatizava, e oferecia o antídoto perfeito, a atenção dela completinha, adoradora. Ela tem sorte de ter você e nem sabe disso, Chloe falou, a voz caindo para um sussurro rouco enquanto ela passava a unha bem feita pelo braço dele. Mas eu sei. Eu vejo você, Julius. Ele se inclinou, os lábios dele encontrando os dela num beijo faminto e possessivo que era mais sobre posse do que afeto. Foi exatamente nesse momento, a mão dele no braço dela, o rosto dela inclinado para cima para ele, o brilho distintivo do anel de cinete dele visível, que a foto da Sasha foi tirada. Um único clique descuidado que ia virar uma granada digital prestes a ser jogada nos corredores pristinos e silenciosos da mansão dos Croft. Sem saber da detonação iminente, Júlio se afastou do beijo com um sorriso presunçoso no rosto. Vamos sair daqui, ele murmurou, jogando uma pilha de dinheiro na mesa. Ele se sentia poderoso, desejado, no controle completo das suas duas vidas separadas. Ele não fazia ideia que as paredes cuidadosamente construídas entre essas vidas estavam prestes a ser pulverizadas em pó. Selena ficou parada no topo da escada por uma eternidade. O telefone apertado na mão dela, a imagem na tela queimada nas retinas dela. Cada nervo no corpo dela gritava. Os sons abafados de Julius se movendo no escritório dele embaixo, o tinido do copo dele sendo colocado na mesa, o baque suave de uma gaveta fechando. Era uma contagem regressiva para um confronto que ela não podia mais evitar. Por anos, ela tinha engolido as suspeitas, aceitado as desculpas fracas dele, dito para si mesma que estava sendo irracional. Ela tinha deixado ele manipular a cabeça dela até ela acreditar que as rachaduras no casamento eram invenção da imaginação dela. Mas não tinha ambiguidade nenhuma naquela fotografia. O terno, o anel, a postura íntima. Era ele. Era real. Uma fúria fria e dura que ela não tinha sentido em anos começou a deslocar o choque. Começou como um zumbido baixo no peito dela e cresceu até virar um inferno rugindo. Era a fúria de 1000 pequenas traições, 1000 noites solitárias, 1000 comentários condescendentes. Era a fúria de uma mulher que finalmente tinha sido empurrada além do ponto de ruptura dela. Ela desceu as escadas, os movimentos deliberados, o som suave dos chinelos dela no mármore sendo o único barulho. Ela entrou no escritório dele sem bater. Ele estava sentado atrás da mesa gigante de mogno, rolando o telefone, uma expressão presunçosa no rosto. Provavelmente achando que ela tinha ido dormir feito uma esposa obediente. Ele olhou para cima, a expressão dele instantaneamente endurecendo com irritação. O que foi, Selena?
Eu te falei que tenho trabalho para fazer. Ela não disse nada. Simplesmente caminhou até a mesa e colocou o telefone dela na madeira polida, a tela ainda brilhando com a foto dele e da ruiva. Ela deslizou pela superfície até parar diretamente na frente dele. Os olhos do Julius caíram. Por uma fração de segundo, um lampejo de pânico puro e não adulterado cruzou o rosto dele. A máscara cuidadosamente controlada escorregou. Ele viu o anel, o terno, o cabelo vermelho inconfundível da Chloe. O maxilar dele travou, mas tão rápido quanto o pânico apareceu, sumiu, substituído por uma máscara de fúria gelada. Ele estava encurralado, e igual a um animal encurralado, ele escolheu atacar. O que é isso? Ele rosnou, empurrando o telefone de volta para ela. Você está me espionando agora, passando pelas minhas coisas? Mandando suas amiguinhas me perseguirem? Não ouse virar isso contra mim. A voz de Selena era baixa, mas vibrava com uma intensidade perigosa que ele nunca tinha ouvido antes. Quem é ela, Julius? Ele se levantou, batendo a mão na mesa. O som ecoou pela casa silenciosa. O nome dela é Chloe, já que você precisa saber. E ela é uma mulher que realmente me aprecia. Uma mulher que é vibrante e viva, não uma estátua fria e entediante que caminha pela vida como se fosse uma obrigação. A crueldade das palavras tirou o fôlego. Ele não estava apenas admitindo o caso. Estava usando isso como arma, torcendo a traição dele para virar falha dela. Uma obrigação. A risada da Selena era frágil, sem humor nenhum. Minha vida com você virou uma obrigação, Julius. Esperar por você, encobrir você, fingir por você. Eu mantive minha parte nesse casamento com dignidade enquanto você estava fugindo, mentindo na minha cara, e gastando nosso dinheiro com ela. Nosso dinheiro? Ele zombou, avançando nela. Isso é meu dinheiro. Eu construí isso. Você só vive aqui. Você veio com um sobrenome, Selena. Só isso. Um nome que eu tornei ainda mais poderoso. Meu pai te deu seu começo, ela rebateu, lágrimas de raiva e dor se formando nos olhos dela. Ele acreditou em você quando você não era nada. E eu paguei ele de volta 100 vezes, ele gritou, o rosto contorcido de raiva. Eu não devo nada a ele, e certamente não devo nada a você. Esse casamento tem sido um peso no meu pescoço por anos. De repente, a porta da frente se abriu. Selena e Julius congelaram, virando para ver a própria Chloe Morgan entrando. Ela estava segurando a pasta do Julius, que ele aparentemente tinha esquecido no carro dela. Um sorriso triunfante de gato estava no rosto dela. Julius, querido, você esqueceu isso, ela ronronou, os olhos dela passando desdenhosamente pela Selena. Ah, estou interrompendo alguma coisa. A audácia era de tirar o fôlego. Ela não tinha sido apenas um segredo. Ela estava ali na casa deles, uma manifestação física do engano do Julius. O pânico anterior do Julius tinha sumido agora, substituído por uma arrogância descarada. Ter a Chloe ali parecia encorajá-lo, como se a presença dela validasse a escolha dele. Ele colocou a mão no braço da Chloe, puxando ela levemente para trás dele num gesto de proteção. Ele estava escolhendo o lado dele. Selena encarou os dois, um quadro da humilhação dela. Tira ela da minha casa, ela disse, a voz tremendo mas firme. Julius riu, um som feio e frio. Nossa casa, Selena, e Chloe é minha convidada. Talvez seja a hora de você encarar a realidade. Acabou, eu quero você fora. As palavras ficaram penduradas no ar, pesadas e finais. Ele queria ela fora da casa que ela tinha construído, da vida que ela tinha aguentado. Todos aqueles anos de sacrifício, de morder a língua, de ter esperança que as coisas melhorariam, tudo se resumia a isso, sendo jogada fora na própria casa dela na frente da amante dele. Alguma coisa dentro dela quebrou. Não, ela disse, a voz subindo. Ela vai embora. Essa é minha casa, e você não vai me desrespeitar nela. Ela deu um passo em direção a Chloe, os olhos dela em chamas. Sai daqui. Antes que ela pudesse dar outro passo, Júlio se moveu. Ele agarrou o braço dela, os dedos dele cravando na pele dela como garras. Não ouse falar com ela desse jeito, ele sibilou, o rosto a centímetros do dela. Me solta, Julius, ela gritou, tentando arrancar o braço livre. E então aconteceu. Num lampejo de raiva descontrolada, com a amante dele assistindo com olhos arregalados e triunfantes, Julius levantou a outra mão e deu um tapa no rosto da Selena. O estalo do impacto foi cortante e nauseante, ecoando pelo saguão cavernoso. Selena cambaleou para trás, a cabeça chicoteando pro lado, uma dor aguda e ardente explodindo na bochecha dela. O choque foi tão profundo que roubou o ar dos pulmões dela. Não era só a dor física, era a violação total.
A confirmação brutal final de que o homem que ela tinha amado uma vez tinha sumido, substituído por esse monstro. Ela levantou uma mão trêmula para a bochecha, os olhos arregalados de horror e incredulidade fixos nele. Naquele momento, o mundo inteiro pareceu cair fora, deixando só o silêncio ensurdecedor, a dor latejante, e a realização arrepiante de que ela estava num cômodo com um homem que não era mais apenas o marido dela, mas o inimigo dela. O tempo pareceu distorcer e se esticar nos momentos depois do tapa. O zumbido nos ouvidos da Selena era mais alto que o gaspinho presunçoso que escapou dos lábios da Chloe. Julius estava parado na frente dela, o peito subindo e descendo pesadamente, o próprio choque dele lentamente amanhecendo enquanto ele olhava para a mão dele, depois de volta para o hematoma vermelho florescendo no rosto da esposa dele. Por um segundo fugaz, um lampejo de alguma coisa remorso, medo cruzou as feições dele, mas foi rapidamente extinto por uma duplicação da raiva dele. Viu o que você me fez fazer? Ele cuspiu, o refrão clássico do abusador. Você me pressionou até isso. Selena não respondeu. Não conseguia. A mente dela era um turbilhão de dor em brasa e clareza gelada. A névoa do casamento dela, os anos de dúvida, esperança e negação tinham sido violentamente estapeados para fora. Ela via Julius exatamente pelo que ele era, um homem fraco e cruel se escondendo atrás de uma fachada de poder. Ela via Chloe não como rival, mas como um abutre patético contente em bicar os restos de um casamento podre. E mais importante, ela via a si mesma não como vítima, mas como sobrevivente prestes a fazer uma escolha. Arruma suas coisas, Julius comandou, a voz tremendo de adrenalina. Quero você fora hoje à noite. Chloe deu um passo à frente, colocando uma mão proprietária nas costas do Julius. Julius, amor, se acalma, ela arrulhou, embora os olhos dela dançassem com vitória. Ela olhou para Selena com desprezo sem disfarce. Você ouviu ele. Cai fora. O olhar da Selena se ergueu do chão e encontrou o da Chloe. Não tinha mais medo nos olhos dela, só um vazio arrepiante que pareceu deixar a outra mulher nervosa. Sem dizer uma palavra, Selena virou e caminhou não para o quarto deles para fazer as malas, mas em direção à pequena biblioteca no corredor. Os movimentos dela eram firmes, quase robóticos. Onde você pensa que está indo? Julius gritou atrás dela. Eu mandei você fazer a mala. Ela ignorou ele. Fechou as pesadas portas de carvalho da biblioteca atrás dela, o clique sólido da tranca fornecendo uma barreira fina mas necessária. As pernas dela finalmente cederam e ela afundou no tapete persa, o corpo tremendo incontrolavelmente. As lágrimas vieram então, quentes e silenciosas, traçando caminhos pela maquiagem no rosto dela, ardendo na pele sensível na bochecha. Ela chorou não pela perda do marido, mas pela perda de si mesma, pela mulher que ela tinha sido antes de começar a encolher para acomodar o ego massivo dele. Ela chorou pelos anos que tinha desperdiçado acreditando numa mentira. O choro durou só alguns minutos, então a fúria fria voltou, mais clara e focada que antes. Ele tinha colocado as mãos nela, tinha trazido a amante dele para casa dela. Tinha mandado ela ir embora. Isso não era só um fim. Era uma declaração de guerra, e ele não fazia ideia que ela não estava desarmada. A mão trêmula dela alcançou o telefone. A lista de contatos dela era um quem é quem da elite da cidade, mas ela passou por todos eles. Tinha só uma pessoa que ela podia ligar. Uma pessoa que tinha falado para ela por anos que Julius era um tubarão que um dia ia morder a mão que alimentava ele. Uma pessoa cujo amor por ela era incondicional e cuja ira, uma vez provocada, era lendária. Ela apertou o nome do contato, pai. Tocou 2 vezes antes dele atender. Selena, abóbora, é tarde. Está tudo bem? A voz de Arthur Vance era profunda e calma, a voz de um homem acostumado a estar no controle. Ele estava semi-aposentado agora, mas por 40 anos tinha sido um titã da construção comercial, um homem que construía coisas para durar, de arranha-céus a relacionamentos. Era um homem de integridade e vontade de ferro. No momento que ela ouviu a voz dele, um soluço saiu dos lábios dela. Pai, ela engasgou com a palavra, mal audível. A calma na voz dele evaporou, substituída por aço afiado. O que está errado? O que aconteceu? Você está machucada? Ele. Julius, ela começou, mas as palavras entalaram na garganta. Fala comigo, Ellie. O que ele fez? Ela respirou fundo e trêmula, a represa do autocontrole dela quebrando completamente. Ele está tendo um caso, pai. Ele trouxe ela aqui, para nossa casa, e ele me bateu. As últimas 2 palavras foram um sussurro fantasma, uma confissão de uma vergonha que ela nunca pensou que teria que carregar. Silêncio. Do outro lado da linha, Arthur Vance estava processando o impensável. A filha dele,
A única criança dele, a pessoa que ele prezava acima de tudo, tinha sido machucada. Selena quase podia sentir a temperatura cair através do telefone. Onde ele está agora? A voz de Arthur estava perigosamente quieta. No saguão com ela. E você? Você está segura? Estou na biblioteca. Tranquei a porta. Boa garota, fica aí. Não abre essa porta para ninguém a não ser eu. Entendeu? Sim, pai. Tenho mais 2 perguntas, Selena. Preciso que você seja honesta. Essa é a primeira vez que ele colocou as mãos em você? Ela hesitou. Tinha tido outros momentos, um pulso apertado com força demais, uma porta batida na cara dela, sendo encurralada num canto durante uma discussão, mas um tapa? A primeira vez que ele me bateu assim, sim. Ok. Arthur disse, a palavra única carregando o peso de uma sentença de morte. Segunda pergunta, você ainda quer ser casada com ele? A pergunta era uma tábua de salvação. Não era o que a gente faz ou como a gente conserta isso. Era, o que você quer. Não. Selena disse a palavra saindo com uma força que surpreendeu ela mesma. Não, eu não quero. Então você não vai ser, Arthur declarou, não como esperança, mas como fato. Estou indo para aí. Vou fazer mais uma ligação primeiro. Só fica na linha comigo até você ouvir as sirenes. Sirenes? Selena perguntou, a mente entorpecida. Ele te agrediu, abóbora. Isso é crime, Arthur disse, a voz um rosnado baixo de fúria protetora. E Julius Croft está prestes a aprender da forma mais dura possível que os Vence não toleram criminosos. No saguão, a atmosfera estava grossa com um coquetel tóxico de adrenalina e triunfo. Julius estava andando de um lado para o outro, a raiva inicial dele dando lugar a uma energia agitada e inquieta. Chloe observava ele, uma imagem perfeitamente pintada de preocupação, embora internamente ela estivesse estática. Isso era a ruptura dramática final. Ela tinha vencido. Não acredito que ela teve a audácia de falar com você daquele jeito, Chloe disse, a voz pingando falsa simpatia. Depois de tudo que você dá pra ela, Julius murmurou, passando a mão pelo cabelo perfeitamente estilizado, bagunçando pela primeira vez na noite toda. Ele estava irritado que Selena tinha se trancado, negando a ele a satisfação de assistir ela fazer as malas Chanel derrotada. Ela se trancou na biblioteca igual criança. O que ela acha que vai conseguir? Deixa ela fazer bico, Chloe disse, caminhando até ele e envolvendo os braços na cintura dele. Ela apoiou a cabeça no peito dele. É pro melhor, amor. Ia acontecer cedo ou tarde. Agora a gente pode finalmente ficar junto de verdade. Julius olhou para baixo para ela, a raiva dele amolecendo levemente enquanto absorvia o olhar adorador dela. Era isso que ele queria, admiração sem questionamento. Ele tinha ficado tão focado no confronto com Selena que não tinha considerado completamente as consequências. Divórcio. Ia ser complicado. O pai da Selena ia ser um problema, mas Arthur estava velho agora, semi-aposentado. O que ele realmente podia fazer? Julius tinha todas as cartas na mão. Ele era Julius Croft. Era intocável. Você está certa? Ele disse, a confiança voltando. Ele segurou o rosto da Chloe nas mãos. Chega de se esconder. Amanhã vou mandar meu advogado, Steven Black, preparar os papéis. Vamos oferecer um acordo generoso para ela ir embora quietinha. E se ela não for quietinha? Chloe perguntou, um toque de aço na voz. Um sorriso cruel tocou os lábios do Julius. Então vamos lembrar ela que um divórcio público bagunçado vai machucar o nome pristino da família Vence muito mais que vai me machucar. O pai dela vai querer evitar escândalo, ela vai aceitar o acordo. Ele sentiu uma onda de poder. Tinha enfrentado a esposa, estabelecido domínio, e agora estava planejando a limpeza. Ele imaginou a vida nova com Chloe, vibrante, empolgante, livre do julgamento sufocante que sentia da Selena e da família dela. Ele guiou Chloe para a sala de estar, servindo bebidas para ambos do decantador de cristal no bar. Aos novos começos, ele brindou, batendo o copo contra o dela. Vou brindar a isso, Chloe disse, os olhos brilhando. Ela tomou um gole, então olhou ao redor da sala cavernosa. É uma casa linda. Um pouco fria, talvez. Precisa do toque de uma mulher. Do meu toque. Julius riu. É sua. Tudo isso. Eles sentaram no sofá. Chloe se enroscou contra ele, mapeando o futuro deles. Iam viajar. Iam dar festas de verdade, não aqueles eventos chatos de arrecadação de fundos que Selena preferia. Ele finalmente ia ter a vida que merecia com a parceira que merecia.
O pensamento vago e incômodo da marca vermelha no rosto da Selena foi empurrado bem fundo, enterrado sob camadas de autojustificação e empolgação pela liberdade recém-descoberta dele. Enquanto isso, trancada na biblioteca, Selena estava ouvindo, não os sons abafados da celebração deles, mas a voz firme e reconfortante do pai dela do outro lado do telefone. Ele não pressionou ela por detalhes. Só conversou com ela sobre a infância dela, sobre a mãe dela, sobre uma história engraçada de umas férias em família anos atrás. Ele estava enraizando ela, puxando ela de volta do precipício do choque e desespero. Estava lembrando ela de quem ela era, não só a esposa do Julius Croft, mas a filha de Arthur Vance. Estão a 2 quarteirões, Arthur disse baixinho, o tom mudando de volta para negócios. Estou logo atrás deles. Quando você ouvir a campainha, quero que você fique aí até eu ir te buscar pessoalmente. Entendido? Entendido, Selena sussurrou. Então ela ouviu. Um som distante crescendo constantemente mais perto. Um som que cortou o silêncio bem cuidado de Crestwood Hills. Um uivo alto e perfurante. Sirenes. Na sala de estar, Julius e Chloe ouviram também. Julius franziu a testa, levantando e caminhando até a janela. Que diabos! Provavelmente alarme falso na casa dos Davenport. O velho provavelmente esqueceu o código de novo. Ele virou de costas para a janela, dispensando, mas as sirenes não desapareceram. Cresceram mais altas, mais perto, culminando num silêncio abrupto diretamente na frente da casa deles. Então a noite foi rasgada por luzes vermelhas e azuis piscantes pintando padrões estroboscópicos pelas paredes da sala e refletindo nos copos de cristal nas mãos deles. Julius encarou, a boca de repente seca. Chloe se sentou reta, o humor de celebração evaporando em confusão e alarme. Julius, o que está acontecendo? Ela perguntou, a voz tremendo levemente. Antes que ele pudesse responder, a batida pesada e autoritária do punho de um policial ecoou da porta da frente. Não foi uma batidinha educada, foi uma exigência. O coração do Julius começou a martelar contra as costelas. Isso não podia estar acontecendo. Não fazia sentido. Ele olhou das luzes piscantes lá fora para a porta trancada da biblioteca, e pela primeira vez naquela noite, uma semente de medo genuíno até os ossos começou a brotar no fundo do estômago dele. Ele era um homem que estava sempre no controle, e de repente estava perdendo terrivelmente. A batida veio de novo, mais alta, dessa vez mais insistente. Tum, tum, tum. Era um som que não pertencia ao mundo sereno e ordenado que Julius tinha construído tão cuidadosamente. Julius, quem é? Chloe sussurrou. O rosto pálido. A gente deveria ignorar? Não seja idiota, Julius estralou, o medo dele se manifestando como raiva. Ele marchou até a porta da frente, alisando o paletó e forçando um verniz de autoridade calma no rosto. Ele era Julius Croft. Essa era a casa dele. Provavelmente era um erro, um mal-entendido que ele ia esclarecer em instantes. Ele puxou a porta ornamentada massiva, pronto para dar uma bronca afiada pela perturbação, mas as palavras morreram na garganta. Parados na soleira da porta estavam 2 policiais uniformizados. Os rostos estavam sérios, as posturas profissionais e inflexíveis. As luzes piscantes da viatura deles lavavam sobre eles, criando uma cena surreal e inquietante. E parado logo atrás deles, o rosto uma máscara de fúria fria e controlada, estava Arthur Vance. Ele não era o velhinho semi-aposentado e gentil que Julius tinha imaginado na cabeça. Ele era o homem que tinha construído um império de construção através de determinação e intimidação, um homem cujo comportamento quieto escondia um núcleo de aço temperado. Ele olhou para o Julius não como genro, mas como algo nojento que tinha encontrado no fundo do sapato. A mente do Julius cambaleou. Arthur, ele gaguejou, a bravata desmoronando em pó. O quê? O que é isso? O que está acontecendo? Arthur não falou com ele. Simplesmente acenou para o policial à direita, um homem alto de rosto severo cuja etiqueta dizia Sargento Miller. O Sargento Miller deu um passo à frente, os olhos travando no Julius. Você é Julius Croft? Sim, sou eu. Mas houve algum tipo de engano. Senhor, recebemos uma ligação reportando agressão doméstica nesse endereço, Miller disse, a voz um monótono oficial sem paixão. Precisamos entrar para garantir a segurança da vítima. O sangue do Julius congelou. Vítima. Ele olhou de relance para o Arthur, cuja expressão permaneceu inalterada, o silêncio dele mais condenatório que qualquer acusação. Agressão? Isso é absurdo. Minha esposa e eu tivemos um desentendimento, só isso. Ela é excessivamente emocional, Julius bravateou, tentando retomar controle. Não tem necessidade de envolvimento policial. Isso é um assunto familiar privado.
Quando uma parte golpeia a outra, deixa de ser assunto privado e vira assunto criminal, Sr. Croft, Miller declarou sem rodeios. Ele deu um passo à frente, forçando Julius a recuar para dentro do próprio saguão. O segundo policial seguiu, a mão dele descansando perto da arma. Chloe, que tinha estado assistindo da entrada da sala, soltou um guincho pequeno e aterrorizado. A realidade da situação estava desabando nela. Essa não era a vida nova glamourosa que ela tinha imaginado. Isso era feio. Isso era sério. Onde está a Sra. Croft? O sargento Miller exigiu, o olhar varrendo o saguão. Do corredor, a tranca da porta da biblioteca clicou aberta. A porta se abriu para dentro e Selena emergiu. Ela estava parada emoldurada na porta, o rosto pálido, mas a expressão resoluta. A marca vermelha e raivosa na bochecha dela estava visivelmente visível sob as luzes brilhantes do saguão. A visão fez o ar ficar parado. Era prova inegável. O comportamento profissional do sargento Miller endureceu em um de dever claro. Os olhos de Arthur amoleceram brevemente com dor enquanto olhava para a filha antes de refocar no Julius com ódio gelado renovado. Selena, Julius começou, a voz implorando. Conta para eles. Conta que isso é um mal-entendido. Conta que você está bem. O olhar da Selena encontrou o dele. Não tinha amor, sem medo, sem pena. Não tinha nada. Ela estava olhando para um estranho. Ela então olhou além dele pro pai. Arthur finalmente se moveu. Ele passou pelos policiais, passou por um Julius atordoado, e foi diretamente para a filha. Ele gentilmente segurou o rosto dela, o polegar dele passando perto do hematoma feio. Estou aqui, abóbora, ele disse suavemente. Acabou agora. Ele envolveu um braço em volta dela, puxando ela num abraço protetor e guiando ela para longe da cena em direção à porta da frente. O sargento Miller virou a atenção completa de volta pro Julius. Sr. Croft, baseado na evidência visível de lesão e no testemunho da vítima, você está preso por agressão doméstica. As palavras atingiram Julius como um golpe físico. Preso? Você não pode estar falando sério. Vocês não sabem quem eu sou. Sei que você é um homem que supostamente bateu na esposa, Miller retrucou. Vire e coloque as mãos atrás das costas. Pânico puro e absoluto tomou Julius. Isso não estava acontecendo. Os vizinhos, a mídia, os parceiros de negócios. A vida inteira dele era construída numa reputação de poder e controle. Uma foto dele em algemas ia destruir tudo. Isso é por causa dele. Julius berrou, apontando um dedo trêmulo pro Arthur, que agora estava parado com Selena na varanda. Ele está usando a influência dele. Isso é ilegal. O segundo policial deu um passo à frente. Senhor, você precisa se acalmar e cooperar. Mas Julius estava além da razão. Ele deu um passo para trás, balançando a cabeça descontroladamente. Não, saiam da minha casa. Esse foi o último erro. Os policiais se moveram com eficiência rápida e praticada. Agarraram os braços dele, viraram ele, e forçaram as mãos dele para trás das costas. O clique metálico afiado das algemas travando em volta dos pulsos dele foi o som mais alto que Julius já tinha ouvido. Foi o som do mundo dele acabando. Enquanto o guiavam tropeçando e protestando para fora da própria porta da frente, ele viu os rostos dos vizinhos atraídos pela comoção, as expressões deles uma mistura de choque e curiosidade mórbida. Ele viu Selena parada ao lado do pai, o rosto ilegível enquanto assistia à humilhação total dele. E ele viu Chloe ainda congelada na porta, o rosto uma máscara de horror enquanto percebia que tinha amarrado o vagão dela a uma estrela caindo e queimando. O poder, o prestígio, a ilusão cuidadosamente criada tudo evaporou no clarão frio e impiedoso das luzes da polícia. Ele não era mais um titã. Era só um criminoso num terno ridiculamente caro sendo forçado para dentro do banco de trás de uma viatura. O couro frio do banco de trás da viatura parecia um bloco de gelo contra a pele do Julius. A porta bateu fechada, um som de finalidade absoluta selando ele dentro do espaço apertado e estéril. Através das grades da janela, ele assistiu a vida perfeita dele se desmanchar em tempo real. Ele viu Arthur Vance gentilmente guiar Selena para um sedã preto elegante estacionado atrás da viatura. Ela entrou sem um único olhar para trás. A mente dele era uma bagunça frenética e caótica. Ele estava tentando calcular, estrategizar, encontrar uma saída, mas os pensamentos eram escorregadios, recusando coesão. Advogados. Preciso do Steven Black. Uma ligação. Tenho direito a uma ligação. Posso consertar isso. Posso processar eles por prisão ilegal. Vou destruir aquele policial, Miller. O monólogo interno frenético dele foi cortado por uma pressão esmagadora repentina no peito. Parecia que um bloco de concreto tinha sido jogado em cima dele. A respiração veio em goles irregulares e rasos.
Uma sensação de formigamento estranha se espalhou pelo braço esquerdo, e as luzes piscantes lá fora pareceram embaçar e distorcer, borrando em manchas sem sentido de vermelho e azul. Não consigo respirar. Ele conseguiu engasgar um chiado estrangulado. O policial no banco do passageiro virou, a expressão de irritação mudando para alarme quando viu o estado em que Julius estava. O rosto do Julius estava coberto de suor, a pele uma cor cinza fantasmagórica. Os olhos estavam arregalados de terror. Sarge, acho que ele está tendo um ataque de pânico ou algo assim, o policial disse. O sargento Miller olhou para trás. Ou ataque cardíaco. Droga, liga, precisamos de uma ambulância. O mundo do Julius estava encolhendo para um pontinho. A humilhação, a perda repentina e total de controle, a realização aterrorizante do verdadeiro poder de Arthur Vance, tudo foi um choque sistêmico massivo que o corpo dele não conseguia aguentar. Ele não estava só perdendo a esposa ou a liberdade pela noite. Ele entendeu naquele momento que estava perdendo tudo. O negócio dele, a Croft Development, era construído numa fundação de empréstimos e linhas de crédito subscritas por bancos onde Arthur Vance sentava no conselho ou tinha conexões profundamente enraizadas. Os contratos multimilionários que ele tinha acabado de conseguir para um arranha-céu novo no centro eram com consórcios que incluíam os amigos velhos do Arthur. O império inteiro dele, que ele tão arrogantemente afirmava ter construído sozinho, era sustentado pelo próprio homem que ele tinha acabado de transformar em inimigo mortal. Ele não tinha só dado um tapa na Selena, tinha esbofeteado o legado Vance inteiro. E o recuo não era uma batalha legal. Era a aniquilação. Essa realização o atingiu com a força de um golpe físico. A pressão no peito intensificou, virando uma dor insuportável e rasgante. A visão dele fechou em túnel. A última coisa que ele viu antes de tudo ficar preto foi o rosto frio e impiedoso de Arthur Vance observando ele da rua enquanto os paramédicos corriam em direção à viatura. Então Julius Croft, o titã intocável, desabou, caindo inconsciente contra a janela da viatura. As consequências. Julius não morreu. Ele acordou numa cama de hospital, algemado à grade com um policial de guarda na porta. Tinha sofrido um evento cardíaco massivo induzido por estresse. Mas a recuperação física era o menor dos problemas dele. No momento em que recebeu alta médica, foi processado e acusado. A história estava em todo lugar. Magnata imobiliário Julius Croft preso por agressão doméstica. A imprensa, que uma vez tinha idolatrado ele, virou contra ele com ferocidade rápida. Fotos das luzes piscantes do lado de fora da mansão dele estavam em todos os sites de notícias. A imagem cuidadosamente curada dele estava irrevogavelmente destruída. Selena, representada pela advogada de divórcio mais formidável do estado, uma amiga pessoal do pai dela, entrou com pedido de divórcio no dia seguinte, citando diferenças irreconciliáveis e crueldade. O acordo pré-nupcial que tinham assinado foi jogado fora devido a uma cláusula de infidelidade que Julius tinha esquecido, e uma condenação por violência doméstica faria qualquer juiz decidir esmagadoramente a favor da Selena. O colapso financeiro foi rápido e brutal. Como Julius tinha temido, Arthur Vance fez algumas ligações discretas. Linhas de crédito foram puxadas, investidores recuaram. O conselho da Croft Development, sob pressão imensa, convocou uma reunião de emergência e votou para removê-lo como CEO. Os ativos dele foram congelados pendente o acordo de divórcio. Em um mês, o império que ele achava que tinha construído estava sendo desmontado e vendido em pedaços. Chloe Morgan desapareceu. Encarando o escândalo público e percebendo que Julius não era mais uma passagem para a vida boa, mas uma viagem só de ida para a ruína social e financeira, ela evaporou. Parou de atender as ligações dele, mudou de número, e foi ouvida pela última vez se mudando para um estado diferente para recomeçar, o nome dela manchado para sempre pela associação com a queda dele. Selena nunca mais falou com Julius. Ela recuperou o nome de solteira, Vance, com o apoio do pai, voltou para a escola para terminar o diploma de arquitetura que tinha abandonado para ser uma esposa de apoio. Vendeu a mansão fria e silenciosa e se mudou para um apartamento claro e arejado na cidade. Os hematomas no rosto dela desapareceram, mas a força que descobriu na hora mais escura permaneceu. Ela começou uma pequena fundação sem fins lucrativos dedicada a ajudar sobreviventes de abuso doméstico a encontrar recursos legais e financeiros. Usando o nome e a história dela não como fonte de vergonha, mas como farol de esperança para os outros. Julius Croft, despojado da riqueza, da empresa, da esposa e da reputação, virou um fantasma. Ele aceitou um acordo para evitar um julgamento público prolongado, recebendo liberdade condicional e aconselhamento obrigatório de controle de raiva. Ele era um homem quebrado, um conto de advertência sussurrado em festas de coquetel e em salas de reunião.
Um lembrete gritante de que não importa quão alta você constrói sua torre, não significa nada se é construída numa fundação de mentiras, crueldade e uma subestimação profunda do homem cuja filha você traiu. 2 anos depois. 2 anos pareceram uma vida inteira. Naquele tempo, o nome Julius Croft tinha desaparecido das páginas brilhantes das revistas de negócios para um conto de advertência sussurrado. O homem em si tinha desaparecido ainda mais. Os ternos afiados foram substituídos por roupas mal ajustadas de loja de departamento. O andar confiante era agora uma caminhada hesitante. O evento cardíaco tinha deixado ele fisicamente diminuído, mas foi a obliteração do ego dele que realmente o esvaziou. Depois que a condicional terminou, ele era só mais um homem à deriva numa cidade que ele uma vez afirmava possuir. Selena Vance, no entanto, tinha florescido. A mulher quieta e hesitante tinha sumido, substituída por uma líder cuja confiança calma era a rocha fundamental da vida nova dela. A Fundação Vance para a Recuperação Doméstica não era só um projeto de paixão. Era uma força. Instalada numa construção linda restaurada no centro, era um santuário de esperança e ajuda prática para mulheres escapando de situações que ela conhecia muito bem. Numa tarde fresca de outono, Selena estava finalizando planos pro gala anual de arrecadação de fundos com a equipe pequena e dedicada dela. Risada ecoava no escritório aberto e claro, um som que tinha estado ausente da vida dela por tanto tempo. A assistente dela, uma jovem afiada chamada Maria, a chamou no interfone. Selena, tem um cavalheiro aqui para ver você. Ele não tem hora marcada. Um Sr. Smith. Selena franziu a testa. Não tenho nenhuma reunião com um Sr. Smith. Ele disse sobre o quê? Houve uma pausa, e a voz da Maria caiu. Ele está insistente. Diz que você conhece ele. Uma premonição fria lavou sobre Selena. Ela tinha uma política de não aceitar reuniões não agendadas por razões de segurança, mas alguma coisa no instinto dela mandou ela ver isso através, encarar. Tudo bem, Maria. Manda ele entrar. Um momento depois, Julius Croft entrou no escritório dela. A mudança foi chocante. Ele estava mais magro, o cabelo salpicado de cinza nas têmporas, o rosto gravado com as linhas amargas da derrota. Ele olhou para ela no escritório minimalista elegante, o nome Selena Vance, fundadora e presidente, na porta de vidro. Ele viu um mundo que não só tinha seguido em frente sem ele, mas tinha florescido na ausência dele. Olá, Selena, ele disse, a voz rouca, desconhecida. Julius, ela respondeu, a própria voz perfeitamente nivelada. Ela não se levantou, não ofereceu um assento. Simplesmente esperou, as mãos dobradas na mesa, criando uma barreira intransponível entre eles. Ela não sentiu medo, nem raiva, só uma pena clínica distante. Esse lugar que você tem aqui é impressionante, ele disse, gesticulando vagamente. Vi sua foto numa revista. A filantropa. Tinha um desdém na última palavra, um fantasma da velha arrogância dele. O que você quer, Julius? Ela perguntou, o tom cortando a tentativa dele de conversa fiada. Ele estremeceu. Só queria te ver, conversar. O que seu pai fez comigo, Selena, foi aniquilação completa. Ele não precisava me destruir. A gente podia ter resolvido as coisas quietinho. Selena encarou ele, o silêncio dela uma acusação poderosa. Ele ainda estava girando a mesma narrativa. Ele era a vítima, a parte prejudicada. Você se destruiu, Julius, ela disse, a voz suave mas carregada de ferro. Você fez isso no momento que decidiu que seu orgulho era mais importante que minha segurança. Você fez com cada mentira, e você selou quando levantou a mão para mim na minha própria casa. Ele teve a graça de desviar o olhar, envergonhado. Eu sei. Não sou mais aquele homem. Fiz terapia, controle de raiva. Pensei no que fiz todo santo dia. Ele deu um passo hesitante mais perto. Só acho que depois de tudo que a gente teve, eu não mereço uma segunda chance? Não comigo. Sei que isso acabou, mas na vida? Não consigo nenhuma entrevista de emprego. Seu pai me colocou na lista negra em todo lugar. Meu pai protegeu a filha e os interesses da família dele, Selena corrigiu. As consequências das suas ações são suas. Não pertencem a ele, e certamente não me pertencem mais. Uma luz desesperada e feia entrou nos olhos dele. Então é isso? Você só vai sentar aí no seu trono construído com o dinheiro do papai e me assistir me afogar. Selena finalmente se levantou, o movimento fluido e forte. Ela caminhou ao redor da mesa e ficou parada na frente dele, sem medo. Isso aqui, ela disse, passando a mão para indicar o escritório movimentado além do vidro. Foi construído com minha dor, minha sobrevivência e minha determinação de garantir que o que você fez comigo, outros homens não vão conseguir fazer com mulheres que não têm um pai poderoso para ligar.
Você é o arquiteto dessa fundação, Julius. Sua crueldade foi a pedra fundamental dela. Ele encarou ela sem palavras. Ele tinha vindo aqui esperando um lampejo da velha Selena, uma mulher que ele podia manipular ou culpar. Ele encontrou uma estranha feita de aço e fogo. Ele viu nos olhos dela que não tinha poder nenhum, nem mesmo o poder de machucar ela mais. Você deveria ir, ela disse, a voz desprovida de toda emoção. Não foi uma sugestão. Foi uma demissão. Ele olhou para ela uma última vez, procurando por algo, qualquer coisa para se agarrar. Não encontrou nada. Derrotado, ele virou e saiu do escritório dela, passando pelos olhos curiosos da equipe dela, e saiu da vida dela de vez. Selena assistiu ele ir, então virou as costas para a porta, o olhar dela se fixando no horizonte da cidade do lado de fora da janela. Um futuro que ela estava construindo para si mesma, um tijolo de cada vez. E assim o mundo dourado do Julius Croft não só desmoronou, foi obliterado pelas consequências de um único ato violento. Essa história serve como lembrete poderoso de que força verdadeira não está em dominância ou controle, mas na coragem de se levantar e dizer não mais. Selena encontrou a voz dela no silêncio depois do tapa, e com uma ligação, ela recuperou não só a segurança, mas a vida inteira dela. A jornada dela de parceira silenciosa para sobrevivente feroz mostra que o fim de um capítulo, não importa quão doloroso, pode ser o começo de uma história de força e propósito incríveis. E você? O que achou da decisão da Selena? Já presenciou um momento onde alguém finalmente retomou o próprio poder? Conta aqui nos comentários. Sua história pode ser aquela que outra pessoa precisa ouvir hoje. E se essa história te emocionou, por favor, deixa aquele like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal para mais histórias dramáticas da vida real que vão te fazer refletir, se emocionar e acreditar que justiça ainda existe. Até a próxima. Sabe, tem uma coisa que eu preciso falar sobre essa história antes de terminar. Uma coisa que muita gente não percebe quando escuta um relato assim. Porque é fácil olhar para Selena e pensar, nossa, que sorte ela teve de ter um pai poderoso. Mas não é sobre sorte, não mesmo. É sobre ter tido a coragem de fazer aquela ligação. De admitir que precisava de ajuda, de quebrar o silêncio. Quantas mulheres, quantos homens também, vivem nessa mesma situação mas não têm coragem de pegar o telefone. Não têm coragem de denunciar. Ficam presos naquele ciclo de abuso, acreditando nas desculpas, acreditando que vão mudar, que da próxima vez vai ser diferente. A verdade é que a parte mais difícil da história da Selena não foi o confronto final. Não foi ver o Julius sendo preso. Foi todo o tempo antes disso. Foram os anos engolindo a raiva, os comentários condescendentes, as noites solitárias suspeitando mas sem ter coragem de confirmar. Foi o processo lento e doloroso de perceber que o homem que ela amava tinha se transformado em alguém irreconhecível. E olha, vou ser sincero com você. Tem gente que vai ouvir essa história e vai achar que a Selena exagerou. Que foi só um tapa, que ela podia ter resolvido de outra forma, que chamar a polícia foi demais. Tem gente que vai achar que o Julius não merecia ter a vida destruída por um momento de fraqueza. Mas sabe o que eu digo para essas pessoas? Violência não tem justificativa. Ponto final. Não importa se você está estressado. Não importa se você teve um dia ruim. Não importa se você está se sentindo desrespeitado ou ignorado. No momento que você levanta a mão para outra pessoa, especialmente para alguém que você jurou proteger, você cruza uma linha que não tem volta. E o Julius, ele não destruiu a vida dele por causa de um tapa. Ele destruiu a vida dele por causa de anos de desrespeito, traição, manipulação emocional e finalmente violência física. O tapa foi só a gota d'água. Foi o momento em que ele finalmente foi forçado a encarar as consequências de todas as escolhas ruins que tinha feito. Deixa eu te contar um detalhe que não entrou na história principal, mas que a gente precisa falar sobre. Nos meses seguindo a prisão do Julius, Selena passou por uma transformação que ia muito além do visual ou da fundação que ela criou. Ela teve que fazer um trabalho interno profundo, porque veja bem, quando você passa anos num relacionamento abusivo, mesmo que seja abuso emocional e não físico, aquilo muda você por dentro. Ela teve que fazer terapia, teve que aprender a confiar de novo, em si mesma e nos outros. Teve que desconstruir todas aquelas vozes na cabeça dela que o Julius tinha plantado ao longo dos anos. As vozes que diziam que ela era chata, que era fria, que não era suficiente, que tinha sorte de ter um homem como ele. Sabe o que o terapeuta dela disse numa das primeiras sessões? Selena, você não perdeu um marido. Você se encontrou. E cara, que frase poderosa, né? Porque era exatamente isso. Durante todo aquele tempo que ela passou tentando ser a esposa perfeita para o Julius, ela tinha esquecido quem ela era.
Tinha esquecido os sonhos dela, as paixões dela, a personalidade dela. Tinha se transformado numa versão apagada e silenciosa de si mesma, toda moldada para não incomodar o ego frágil do marido. E quando tudo desmoronou, quando ela finalmente ficou sozinha naquele apartamento claro e arejado que comprou, sabe o que ela sentiu? Além do medo, da dor, da raiva? Alívio. Um alívio tão profundo que ela chorou por 3 dias seguidos, porque finalmente, ela podia respirar. Não tinha mais que andar em ovos. Não tinha mais que medir cada palavra, cada expressão, cada movimento para não provocar uma crítica ou uma explosão. Ela podia simplesmente existir. E foi aí que a verdadeira Selena começou a emergir. A mulher que queria ser arquiteta, que sempre teve uma paixão por design e construção, mas tinha abandonado tudo para apoiar a carreira do marido. A mulher que gostava de cores vibrantes, mas sempre usava tons neutros, porque o Julius dizia que era mais elegante. A mulher que tinha opiniões fortes, mas tinha aprendido a ficar quieta. A fundação que ela criou não foi só sobre ajudar outras mulheres. Foi sobre ela se curar também. Cada mulher que ela ajudava a escapar de um relacionamento abusivo era uma versão dela mesma que ela estava salvando retroativamente. Teve uma história em particular que a marcou profundamente. Uns 8 meses depois de abrir a fundação, uma jovem de 23 anos apareceu na porta. Vamos chamá-la de Carolina. Carolina era casada há apenas 1 ano, e o marido dela já tinha começado com o mesmo padrão. Críticas constantes disfarçadas de ajuda. Isolamento dos amigos e família. Controle financeiro. Ainda não tinha chegado a violência física, mas os sinais estavam todos lá. Carolina estava naquele estágio que Selena conhecia tão bem. O estágio de mas ele me ama, ele só está estressado com o trabalho. O estágio de talvez eu esteja exagerando. O estágio de minha família vai dizer que eu desisti rápido demais. Selena sentou com ela, segurou as mãos dela e disse: eu vou te contar a minha história, toda ela. E depois você vai decidir o que fazer. E ela contou. Não a versão editada que apareceu nos jornais. A versão completa, os anos de erosão lenta da autoestima, as noites chorando sozinha no banheiro. As vezes que ela quase ligou pro pai, mas desligou no último segundo porque tinha vergonha de admitir que o casamento estava falhando. Quando ela terminou, Carolina estava chorando. Eu não quero esperar 10 anos para chegar onde você chegou, ela sussurrou. Eu quero sair agora. E sabe o que aconteceu? Com a ajuda da fundação, Carolina saiu. Conseguiu um advogado, documentou tudo, e terminou o casamento antes que escalasse. Hoje, 3 anos depois, ela é uma das voluntárias mais ativas da fundação, ajudando outras mulheres a reconhecer os sinais cedo. Essa é a parte da história que não aparece nas manchetes. O impacto real, duradouro, que a decisão da Selena teve. Não foi só sobre ela, foi sobre todas as mulheres que ela inspirou a não aceitar menos do que merecem. Mas e o Julius? O que aconteceu com ele depois daquele encontro final no escritório da Selena? Bem, a verdade é menos dramática e mais triste, na verdade. Ele eventualmente conseguiu um emprego. Não na área dele, não. Ninguém no mercado imobiliário ia tocar nele com uma vara de 3 metros. Mas ele conseguiu um trabalho administrativo numa empresa pequena de logística, ganhando numa semana o que ele costumava gastar num jantar. Ele morava num apartamento de 1 quarto numa parte da cidade que ele nem sabia que existia quando era rico. Pegava ônibus pro trabalho, comia em restaurantes baratos, vivia uma vida completamente anônima. E sabe o que é mais interessante? Nos primeiros meses, ele estava consumido pela raiva. Raiva da Selena, do Arthur, do sistema, da mídia, de todo mundo. Ele se via como vítima de uma conspiração, um homem bom que tinha sido injustamente destruído. Mas com o tempo, especialmente depois daquele último encontro com Selena onde ela recusou dar a ele até mesmo a satisfação da raiva dela, algo começou a mudar. Ele começou a realmente refletir. Não porque queria, mas porque não tinha mais nada para fazer. Sem os distrações da riqueza, sem o ego sendo constantemente inflado por subordinados bajuladores, sem a estrutura que sempre protegeu ele das consequências das próprias ações, ele foi forçado a olhar no espelho. E o que ele viu não foi bonito. Ele viu um homem que tinha recebido tudo de graça: o investimento inicial do sogro, as conexões, o apoio inabalável da esposa, e tinha jogado tudo fora por orgulho e luxúria. Ele viu um homem que tinha confundido medo com respeito, submissão com amor. Ele viu, pela primeira vez em décadas, a si mesmo de verdade. Teve um momento específico, uns 18 meses depois da queda dele, que serviu como ponto de virada. Ele estava sentado sozinho no apartamento pequeno numa noite de sexta-feira, sozinho porque não tinha amigos de verdade.
Só colegas de negócios que tinham desaparecido no segundo que a fortuna dele evaporou e ele ligou a TV. Era um documentário sobre violência doméstica. Ele quase mudou de canal imediatamente, mas algo fez ele parar, e ele assistiu. Assistiu mulheres contando suas histórias. Histórias que eram terrivelmente similares à da Selena, e pela primeira vez, ele realmente, verdadeiramente entendeu o impacto do que tinha feito. Não foi sobre o tapa em si, embora aquilo fosse horrível o suficiente. Foi sobre todos os anos de abuso emocional que precederam, as críticas constantes, a manipulação, o gaslighting, o isolamento lento e deliberado dela de qualquer fonte de força ou apoio. Ele tinha sistematicamente destruído a autoestima dela durante anos, tudo para manter controle, para manter ela pequena o suficiente que ela nunca questionasse ele. E quando ela finalmente encontrou força para se levantar contra ele, ele tinha recorrido à violência física. Ele chorou naquela noite. Não lágrimas de autopiedade, mas lágrimas genuínas de remorso. Pela primeira vez, ele não estava chorando pelo que tinha perdido. Estava chorando pelo que tinha feito. Ele nunca tentou contatar Selena de novo. Ele entendeu que ela não devia a ele nada, nem perdão, nem encerramento, nem uma segunda chance. A melhor coisa que ele podia fazer por ela era desaparecer completamente da vida dela. Mas ele fez fazer uma coisa. Anonimamente, ele começou a doar uma pequena porcentagem do salário dele, que era bem modesto agora, para a fundação da Selena. Não muito, R$ 50 por mês, depois 100 quando conseguiu um pequeno aumento. Nunca colocou o nome dele. Nunca esperou reconhecimento. Foi a única forma que conseguiu pensar em começar a fazer algum tipo de reparação, por menor que fosse. Não foi redenção. Não apagou o que ele tinha feito. Mas foi um começo de alguma coisa parecida com crescimento genuíno, mudança genuína. E olha, vou ser honesto com você, nem todo abusador passa por essa jornada. A maioria não passa. A maioria continua culpando as vítimas, culpando as circunstâncias, culpando todo mundo menos a si mesmos. Mas a história do Julius serve como lembrete de que consequências reais podem, às vezes, levar a mudanças reais. Quando você finalmente perde tudo e é forçado a encarar quem você realmente é sem as máscaras e pretensões, você tem duas escolhas: afundar em amargura ou começar o trabalho duro de se tornar alguém melhor. Julius escolheu o segundo caminho, tarde demais para salvar seu casamento, sua carreira ou sua reputação. Mas talvez não tarde demais para salvar sua própria humanidade. E a Chloe? A amante ambiciosa que achava que estava conquistando um prêmio? Cara, a história dela é quase cômica na ironia. Ela fugiu para outro estado pensando que ia começar do zero, escapar do escândalo. Mas na era da internet, não tem como se esconder realmente. Potenciais empregadores faziam busca no Google do nome dela e achavam as fotos dela entrando na mansão dos Croft na noite da prisão. Encontros descobriam a conexão dela com o caso e sumiam. Ela até tentou usar um nome diferente por um tempo, mas isso só piorou as coisas quando a verdade eventualmente saía. Ela acabou voltando para a cidade natal dela, uma cidadezinha no interior, e teve que reconstruir a vida de forma bem mais humilde do que tinha imaginado. Última vez que alguém ouviu falar, ela estava trabalhando como recepcionista num consultório dentário. O sonho dela de escalar socialmente através de um homem rico tinha explodido na cara dela da forma mais espetacular possível, e diferente do Julius, ela nunca realmente aprendeu a lição. Ainda culpava Selena por não saber segurar o marido. Ainda achava que ela tinha sido injustiçada. Algumas pessoas simplesmente se recusam a crescer. Mas voltando para o que realmente importa nessa história, o que podemos aprender com tudo isso? Primeiro, que ciclos de abuso não quebram sozinhos. Eles não melhoram com o tempo. Eles não se consertam através de amor ou paciência ou esperança. Eles escalam. Sempre escalam. Se você está num relacionamento onde está andando em ovos, onde está constantemente se desculpando por coisas que não são sua culpa, onde sua autoestima está consistentemente sendo corroída, saia. Não é fraqueza pedir ajuda. Não é fracasso terminar um relacionamento tóxico. É sobrevivência. Segundo, que poder e dinheiro não protegem ninguém das consequências. Por muito tempo, pessoas como Júlio se safavam com comportamento abusivo porque tinham recursos, conexões, advogados caros. Mas quando você cruza a linha da violência física, quando tem evidência clara, a lei não se importa com quantos zeros tem na sua conta bancária. E terceiro, talvez o mais importante, que nunca é tarde demais para recuperar sua vida. Selena tinha 40 anos quando tudo isso aconteceu. 40? Tem gente que diria, já passou da idade de recomeçar. Mas olha o que ela fez. Voltou para a escola. Começou uma carreira nova. Construiu uma organização que está mudando vidas. Recomeçar não tem prazo de validade.
Sua vida não acaba só porque um capítulo terminou, mesmo que esse capítulo tenha durado décadas. E olha, eu sei que essa história é pesada. Sei que talvez tenha tocado em feridas em algumas pessoas assistindo. Se você está numa situação parecida, por favor, procure ajuda. Liga pro 180, a Central de Atendimento à Mulher. Procura uma delegacia da mulher na sua cidade. Fala com alguém de confiança. Você não está sozinha. Você não está exagerando. E você merece muito, muito melhor. E se você conhece alguém que pode estar passando por isso, não vire as costas. Não diga, ah, mas eles parecem tão felizes ou ele é tão bem-sucedido. Não pode ser verdade. Abusadores são mestres em máscaras públicas. O que acontece atrás de portas fechadas é frequentemente muito diferente da imagem pública. Ofereça apoio. Deixe a pessoa saber que você está lá se ela precisar. Às vezes, só saber que tem uma porta aberta é o que alguém precisa para finalmente ter coragem de atravessar. Essa história da Selena, do Julius, é real. Acontece todo dia, em todas as classes sociais, em todas as partes do mundo. A única diferença é que nem todo mundo tem um Arthur Vance para ligar. Nem todo mundo tem recursos para começar uma fundação. Mas todo mundo tem força interior. Todo mundo tem o direito de viver sem medo, e todo mundo merece um final onde não é a vítima, mas a sobrevivente. Então sim, essa história termina com justiça sendo feita. Termina com a mulher forte reconstruindo a vida e o abusador enfrentando consequências reais. E eu sei que na vida real, nem sempre termina assim. Às vezes os abusadores se safam. Às vezes o sistema falha. Mas histórias como essa nos lembram que é possível. Que justiça pode acontecer. Que você pode escapar e não só sobreviver, mas prosperar. E se você tirar uma coisa dessa história, que seja isso: seu valor não é determinado por como alguém te trata, especialmente se essa pessoa te trata mal. Você não é as críticas que recebe. Não é os insultos. Não é a versão pequena e assustada de você mesmo que um abusador tenta criar. Você é quem você escolhe ser quando finalmente se liberta. E para Selena, e para todas as Selenas do mundo que encontram coragem de fazer aquela ligação, de denunciar, de sair, vocês são mais fortes do que imaginam. E seu capítulo seguinte pode ser o melhor da sua vida. Obrigado por ter ficado até o final dessa história. Eu sei que foi longa, eu sei que foi intensa, mas era importante contar direito, sabe? Essas histórias precisam ser contadas. Essas conversas precisam acontecer. Se você gostou, se isso te impactou, se você acha que alguém precisa ouvir isso, compartilha. Deixa aquele like, se inscreve no canal. E mais importante, se você ou alguém que você conhece está passando por algo parecido, procure ajuda. Sua história não precisa terminar em tragédia, pode terminar em triunfo, assim como a da Selena. Até a próxima, pessoal. E lembrem-se, vocês merecem respeito, amor de verdade e uma vida sem medo, sempre.